Existem dois tipos básicos de ossificação, ou seja, duas maneiras básicas de formar tecido ósseo. Número 1, gente, a ossificação endocondral. Endo, dentro, condro, cartilagem, ela é a substituição de tecido cartilaginoso hialino, cartilagem hialina, por tecido ósseo. Cuidado, cuidado, moçada. Não é que você vai transformar cartilagem em osso. Não é transformar em cartilagem em osso. É substituir cartilagem por osso. Ou seja, aos pouquinhos, o tecido cartilaginoso hialino, ele vai sendo desmontado e você vai trocando por tecido ósseo nesse caso. Onde é que nós vamos encontrar ossificação endocondral? Numa classe de ossos chamados de ossos longos. Onde os ossos longos são os ossos, moçada, que vão formar os membros da gente. Braços e pernas, né? Você pega, por exemplo, né, os ossos que vão compor o braço, né? A gente tem esse osso aqui chamado de húmero, esses ossos aqui do antebraço chamados de rádio e ulna. Então esses ossos se formam desse jeito. Você tem gente lá em relação às pernas, né? Você pega lá o osso da coxa, maior osso do corpo humano, o fêmur. Você pega os dois ossos da perna propriamente dita, tíbia e fíbula. Então esses ossos aqui, eles são, moçada, ossos longos e se formam por ossificação endocondral. Eu até comentei agora há pouco que quando você estava na barriga da sua mãe, primeiro o seu esqueleto é feito de cartilagem hialina e depois ele é feito de osso. Então o que acontece é a substituição da cartilagem hialina por tecido ósseo na formação de alguns ossos do seu corpo. Segunda maneira, moçada, que a gente tem lá de formar tecido ósseo é a chamada ossificação intramembranosa. Na ossificação intramembranosa, nós vamos ter a transformação de tecido conjuntivo fibroso, de tecido conjuntivo denso, não modelado, em tecido ósseo. Olha uma diferença crucial, hein? Cuidado que cartilagem não vira osso. A cartilagem é substituída por osso. Aqui na intramembranosa, aí é a transformação mesmo. Então você vai ter a transformação de tecido conjuntivo denso não modelado, de tecido conjuntivo fibroso, em tecido ósseo, aqui nesse caso. Ô Landir, como é que você pode transformar um tecido no outro? Nesse caso, no processo de ossificação intramembranosa, isso acontece exatamente através da diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas. Eita, para quem não lembra lá do tecido conjuntivo propriamente dito, células mesenquimais indiferenciadas, elas são células tronco que existem no tecido conjuntivo e que podem originar outras células de tecido conjuntivo. Então elas podem ser diferenciadas em osteoblastos. Mais uma vez, batendo na mesma tecla, né? Enchendo o saco mesmo, você tem lá que a cartilagem hialina, ela não se transforma em tecido ósseo, ela é desmontada e substituída. Aqui o tecido conjuntivo é transformado em tecido ósseo. Por quê? Você vai transformar, deixa eu colocar um nome mais bonito, você vai diferenciar células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos para que você forme tecido ósseo nesse caso. Onde é, gente, que nós vamos ter ossificação intramembranosa? No grupo de ossos chamados de ossos chatos. Onde os ossos chatos, eles são os ossos, moçada, que vão estar formando o crânio da gente. Né? Então você pega, por exemplo, ossos do crânio, esse osso aqui da testa, chamado lá de osso frontal. Esses dois ossos aqui, da lateral da cabeça, chamados de ossos parietais. Esses dois ossos aqui, da lateral da cabeça mais embaixo, chamados temporais. E é o caso, gente, do osso da nuca, chamado de osso occipital. Não se preocupem que já a gente vai mostrar para vocês exatamente os ossos, né? Mostrando lá quem é húmero, rádio, ulna, fêmur, tíbia, fíbula e etc e tal. Entretanto, explicando melhor o lance sobre os ossos chatos do crânio, era uma vez, moçada, o crânio de um bebezinho recém-nascido.
Estou, gente, desenhando o crânio do bebezinho recém-nascido, visto, gente, desse ângulo aqui, tá? Certo? Então eu estou vendo desse ângulo bem de cima, estou vendo aqui, é bem o meio da cabeça do cara em cima, né? Então meu dedo está aqui, seria exatamente um ângulo de visão desse jeito, então você está vendo bem desse jeito o crânio, né? A princípio, moçada, quando o bebezinho está na barriga da mãe, o crânio é todo feito de tecido conjuntivo fibroso, ou seja, ele é todo feito de uma membrana de tecido conjuntivo. E aí, claro, à medida que o bebê vai se desenvolvendo, esse tecido vai virando tecido ósseo. Logo que o bebê nasce, né, você já formou alguns dos ossos parcialmente. Já tem, por exemplo, o osso da testa, o frontal. Já tem, por exemplo, os dois ossos da lateral da cabeça em cima. Parietal de um lado, parietal do outro lado. Gente, você já vai ter o osso aqui de trás se formando occipital. Entretanto, esses ossos eles estão crescendo, mas, gente, você ainda não tem completamente ossificado o crânio do moleque. Então, nesse caso, você vai ter ainda algumas regiões de tecido conjuntivo que não foi ainda ossificado. Tecido conjuntivo fibroso que ainda não foi calcificado. Nesse caso, gente, esse tecido conjuntivo fibroso não calcificado, mole, acaba recebendo o nome de fontanelas, ou como elas são conhecidas popularmente, moleira, né? Quem tem criança pequena em casa lá, né, ou quem teve lá, né, recentemente, ou não sei se lembra lá, né, quando o molequezinho nasce, ele tem umas áreas moles no crânio. Para que serve, gente, fontanela? Para que serve? Moleira aqui, né, o termo popular, entre aspas, né? Sabedoria popular, né, tem umas, né, bem bacanas, né? Se o moleque, por exemplo, tá lá com soluço, né? Você vai lá e, sei lá, sopra a moleira, né? Se de repente lá o moleque tá lá engasgado, coloca lá uma fitinha vermelha lá na testa e tal, né? Medicina popular às vezes é bem interessante. Mas claro que isso aí, obviamente, né, pelo amor de Deus, não existe esse negócio de soprar a moleira, de colocar fitinha para soluço, para, sei lá, engasgar e etc. O objetivo disso de verdade, quando, moçada, a espécie humana ficou em pé, a evolução meio que sacaneou a gente, né? Porque a evolução defende que nós humanos, né, descendemos de animais quadrúpedes, né? Então nossos ancestrais, eles viviam de 4 patas, e quando a gente vai lá e assume a postura ereta, bípede, né, a postura atual, gente, a bacia, ela fica muito estreita. No que a bacia ela fica muito estreita, especialmente nas mulheres é um problema, porque fica difícil passar o cabeção do moleque na hora do parto, né? Parto natural, não tem nada de natural para a pobre coitada da mãe. É uma ignorância com a pobre coitada da mãe botar o moleque às vezes de 4, 5 quilos para fora, né, por um espaço bem apertadinho. Na verdade, a vagina, eu nem me preocupo tanto com a vagina, porque a vagina ela é razoavelmente elástica, dá para passar uns 10 meninos pela vagina, tudo bem, exagerei, né? Claro que não é 10 meninos, mas dá para passar normalmente um menino razoavelmente bem durante lá o parto natural pela vagina, porque a vagina é bem elástica. Aliás, às vezes não passa tão bem assim, às vezes a vagina acaba rasgando, rompendo, né, na passagem do moleque. Mas a vagina é relativamente elástica, né? Minha preocupação é o espaço na bacia. Tanto é que, não sei se alguém lembra, que o hormônio feminino estrógeno, ele alarga a bacia da mulher, para a mulher ficar lá quartuda, né? Ficar lá com os quartos largos, né? Ficar lá com a bacia larga, para poder facilitar a passagem da cabeça do moleque. Ainda assim, mesmo com as mulheres tendo a bacia mais larga, botar, gente, a cabeça do moleque para fora na hora do parto é um problema, né? Você pega, por exemplo, lá, né, a bacia humana muito estreita, mesmo em mulheres, é difícil empurrar o cabeção do moleque para fora. Daí, o crânio do moleque não pode ser todo ossificado. O crânio do moleque não pode ser todo calcificado. A vantagem das moleiras é que essas partes moles permitem que o crânio ele seja esmagado, o crânio do bebê, para ele poder ser comprimido pelo canal de parto, pelo colo do útero, pelo canal vaginal, para poder colocar o moleque para fora, né? Inclusive, isso explica por que bebês humanos eles nascem relativamente prematuros quando comparados com de outras espécies. Não sei se alguém aqui curte Discovery Channel ou, sei lá, né, documentários ou coisas semelhantes. Você vê, por exemplo, o parto de uma girafa. Cara, é muito legal. A girafa, ela pare literalmente andando. A girafa vai andando aqui, etc e tal, pare, a girafinha cai
e a mamãe girafa continua andando. E a coitada da girafinha que caiu lá atrás, que se vire para se levantar, né, sair lá do cordão umbilical lá, da placenta e sai correndo atrás da mãe. E a mãe andando, e a girafinha literalmente já nasce andando. Né? Cara, para um bebê humano começar a andar, é 1 ano de idade, por exemplo, lá, né? O bebê não nasce andando. Aliás, o bebê humano, ele nasce extremamente prematuro comparado lá com outras espécies. Extremamente indefeso, né? Extremamente dependente da mãe quando comparado com outras espécies. Existe uma espécie de regra na natureza que quanto maior é o animal, maior é o tempo de gestação. Então, a gestação, por exemplo, lá de um elefante, gravidez de elefante é 20 meses, né? Então, a elefanta passa lá, bem dizer, 2 anos grávida, né? Porque ela tem um corpo muito grande. Né? Para o humano, era para a gravidez do humano ser mais do que 9 meses. Pelo tamanho do corpo humano, era para a gravidez do humano, sei lá, 15, 16 meses e aí vai. Mas a gravidez humana teve que ser antecipada, por assim dizer, por causa do problema do crânio. Porque se, por exemplo, moçada, a mulher grávida ficasse lá com o bebê até 15 meses, 16 meses dentro da barriga, o crânio já ia ficar todo ossificado, não ia ter mais a moleira, no que não ia ter mais a moleira, você ia ter lá o crânio todo feito de osso, ele não teria como se comprimir, como se esmagar para poder passar no canal de parto e aí entalar o cabeção do moleque, né, na hora de nascer lá o moleque. Né? Então, natureza, ela deveria, talvez, se você fosse seguir o padrão de outros mamíferos, deveria levar a gravidez humana até 15, 16 meses de gravidez. Só que eu tive que antecipar lá para 9, porque se eu demorasse tanto tempo, ia ossificar o crânio, ia entalar a cabeça do moleque, então o moleque vai ter que nascer mais cedo, enquanto ele ainda tem moleira, para poder exatamente comprimir a cabeça do moleque, para passar no canal de parto, e o parto poder acontecer naturalmente. Então ele nasce bem prematuro em relação a outras espécies, mais cedo do que deveria, por isso, extremamente lá dependente da mãe, extremamente pouco desenvolvido. Né? Depois que o moleque nasce, né, gente, dá um tempinho, e aí desenhando lá o crânio do adulto, gente, os ossos, eles vão crescendo, esse tecido, ele vai se transformando em osso, né? Esse tecido conjuntivo não calcificado vai se transformando em tecido ósseo, e quando você pega lá o crânio do indivíduo adulto, no crânio, moçada, do adulto, lá no seu cabeção, os ossos já estão completamente formados e não tem mais moleira. Você tem a gente aqui, o osso frontal, você vai ter aqui os parietais, você tem aqui o occipital. E, gente, quem já viu ao vivo, ou já viu pelo menos uma fotografia de um crânio, o crânio é todo cheio de linhas desenhadas. Essas linhas desenhadas são chamadas de suturas. As suturas são exatamente as articulações entre os ossos do crânio. Essas articulações entre os ossos do crânio são articulações imóveis, né? Não é que, por exemplo, lá que nem a articulação do dedo, que ela é capaz de se mexer, é uma articulação imóvel, mas é uma articulação. Né? E aí, então, na nossa cabeça, no crânio, cheio de linhazinhas, chamadas suturas, exatamente quando o parietal de um lado, o parietal do outro vão crescendo, se encostam, forma uma ligação entre eles. Né? O frontal vai crescendo e encosta nos outros, uma ligação entre eles, chamada pelo nome de sutura.